aspirador de partículas finas APV 1600 Wonder Plus. Já vamos mostrar cada tópico aí de funcionamento dele, mas antes vamos conhecer um pouquinho aqui o produto e o que acompanha. Então acompanha uma mangueira de 4 metros para aspiração de sólidos comum. Lembrando que ele é um aspirador de sólidos, líquidos e partículas finas. Aqui eu tenho uma mangueira de aspiração com conexões aí pneumáticas, né? Porque ele também funciona com ferramentas pneumáticas, lixadeiras pneumáticas. Aqui temos também vários acessórios, então bocais de aspiração para líquidos, bocais de aspiração para sólidos, bocal aqui com escova, bocal para cantos, adaptador para lixadeiras e parede, as lixadeiras que já temos em linha, e bocal para adaptação ou bocal para adaptador para ferramentas elétricas. Acompanha também um saco coletor inferior para aspiração de sólidos e também a extensão, aqui o cabo extensor extensível, né? Telescópico, ajustável. Então isso facilita muito na regulagem do aspirador de acordo com a altura do operador. Então o aspirador basicamente já vem todo montado. Aqui eu tenho uma alça para movimentação que basta eu virá-la, ela fica montada. E os demais itens aqui, modos de funcionamento, a gente vai ver logo em seguida. E aqui vamos para a parte prática, para o modo de operação do aspirador. Lembrando que ele tem 3 orifícios aí, entre 2 entradas e uma saída de ar. Aqui é uma entrada para quando eu vou aspirar líquidos e sólidos com o saco inferior. Eu encaixo a mangueira aqui e a tampa eu vou colocar na parte superior. Quando eu quero usar como soprador, eu vou conectar a mangueira nessa entrada. E para fazer a aspiração de partículas finas, eu vou usar a parte aqui da entrada superior do aspirador, tá certo? Aqui eu tenho um sistema de limpeza do filtro, então lá no manual tem bem explicadinho como fazer a limpeza do filtro, como decantar toda aquela poeira no interior do aspirador para a água. Eu vou utilizar esse botão aqui, essa válvula, apertando de 3 a 5 vezes. Aqui eu tenho 2 entradas para ferramentas, então entradas que funcionam com suprimento, aqui de energia e aqui de ar comprimido. Então eu vou conectar uma rede de ar comprimido e aqui eu tenho um sistema start-stop, tanto na parte pneumática quanto na parte elétrica, que eu vou ligar a minha ferramenta direto no aspirador. Quando eu aciono o gatilho dela, o aspirador automaticamente entende que está sendo demandada a aspiração e ele vai ligar de acordo com o uso da ferramenta. Desliguei a ferramenta, soltei o gatilho, ele vai ficar aí por uns 10 segundos ligado e vai continuar a aspiração e desligar automaticamente. Lembrando que para isso ocorrer, eu tenho que ligar o interruptor na posição 2, que é para baixo. Então, ativei a posição 2 para baixo, ele vai acionar a função Start-Stop. Aqui no meio, ele vai permanecer desligado e quando eu pressiono na posição 1, ele vai ficar ligado aí continuamente. Lembrando que eu tenho um controle eletrônico de potência, então eu vario aqui do mínimo para o máximo, a gente já vai ver isso na prática. Gente, e agora vamos para o diferencial do produto, que é a tripla filtragem do ar. Graças a isso que o APV 1600 pode trabalhar com partículas finas. A mangueira será conectada aqui. O primeiro elemento filtrante é o saco coletor de pó. Então a sujeira mais grossa vai ficar aqui nele, retida nele. Caso passe alguma poeira, né, que é aquela poeira fina, ela vai ficar retida na água, que é o segundo elemento filtrante. Lembrando que antes de iniciar a operação eu devo completar o reservatório aqui com água até a marca de nível ideal de trabalho de água. Passando pelo saco coletor de pó, todo aquele ar vai passar por esse sifão e aqui é o mecanismo que faz a água, ou melhor, aqui é o mecanismo que faz com que o ar seja borbulhado pela água. Então o ar passa pela água, que é o segundo elemento filtrante, e vai entrar aqui na câmara. Antes do motor, antes da bomba de vácuo, eu tenho ainda o terceiro elemento filtrante, que é um filtro EPA, que vai garantir que nada passe
para o motor. Então, 3 elementos filtrantes garantem que o aspirador possa trabalhar aí sem problemas com partículas finas. Então, graças a essa tripla filtragem, triplo sistema de filtragem, o APV 1600 Wonder Plus pode trabalhar aí tranquilamente com lixadeiras de parede. E agora vamos para a operação propriamente dita. Aqui nós temos uma placa de drywall que foi preparada com massa corrida. Faremos o lixamento utilizando a LRV 350B, também da Wonder Plus, e alguns adaptadores aí que devem ser selecionados dependendo do caso, dependendo do tipo de máquina que eu vou ligar ao aspirador. Então, primeiro passo, conecto o aspirador à rede elétrica. Segundo passo, vou escolher se vou trabalhar com ele no modo contínuo. Se sim, botão na posição número 1. Aqui eu controlo a intensidade. Mas caso eu trabalhe na opção número 2, que é com o sistema Stop Start, eu vou utilizar a tomada de força aqui que tem no aspirador. Então coloco aqui, ligo o equipamento direto aqui. Como que ele funciona? Antes de conectá-lo aqui, ele vai funcionar sob demanda. Então, acionei o equipamento, ele vai acionar automaticamente o aspirador. Aí, ó. Aqui eu escolho a intensidade do aspirador. Desliguei o equipamento. Automaticamente o aspirador reconhece e também desliga. Então vamos para a operação. Para eu conectar a ferramenta, né, o tubo de sucção no aspirador, eu vou escolher os acessórios que acompanham tanto as ferramentas quanto o aspirador, de modo que eu consiga encaixá-los na boca ali de entrada do aspirador. Então aqui vou utilizar o bocal para ferramentas elétricas. Então basta eu encaixar aqui, ó. Então o bocal é em borracha, então veda muito bem. E vou utilizar esse bocal aqui de entrada juntamente com ele. Ambos bem encaixados. Conecto aqui na parte de cima do aspirador e está pronto para fazer a operação. Agora basta eu selecionar a rotação aqui na máquina e começar o trabalho de lixamento. Um lixamento de partículas finas sem nenhuma sujeira. E aqui agora a gente vai demonstrar o sistema Start-Stop na versão aqui ferramenta pneumática. Então vamos começar aqui, lembrando, gente, que a gente está fazendo uma situação aqui só para demonstração. Então eu usaria aqui um filtro regulador lubrificador, né, tudo certinho para controlar a pressão. Mas liguei a rede pneumática no aspirador, passou aqui pela válvula que controla o sistema Start-Stop, liguei aqui naquela mangueira que já acompanha a conexão pneumática, mangueira acoplada no aspirador, seguindo o caminho, mangueira conectada na ferramenta e conexão pneumática na ferramenta pneumática. Acionei a ferramenta pneumática, assim como a ferramenta elétrica, o aspirador vai ligar se o interruptor estiver na posição 2. Vamos lá para o teste? Ferramenta ligada, aspirador ligado. Desliguei a ferramenta pneumática, alguns segundos depois o sistema Start-Stop entra em ação desligando o aspirador.